Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Pessoal, mais uma palavra que eu vou compartilhar com vocês, mais uma palavra da Bíblia que vai ser útil para vocês, espero, para instruir você no conhecimento bíblico. Eu vou dizer algumas provas bíblicas sobre o assunto de Jonas. Jonas era um. Eu vou ler o 3 e o 4, eu vou ler umas partes, só a parte de estudo para não ocupar muito tempo. Então, Jonas era um profeta que Deus mandou pregar para Nínive. Mas como Nínive é a capital da Assíria, a Síria é Damasco e a Síria é Nínive. Esses ninivitas eles eram bastante cruéis com seus adversários quando eles eram capturados. Eles capturavam uma pessoa, furavam o olho, decepavam alguma parte do corpo, torturava. Então, quando Deus falou para Jonas ir e pregar sobre os ninivitas, ele não gostou. Ele achou que os ninivitas não queriam receber, que não merecessem receber o perdão de Deus e descansar com Deus, né? Eles queriam que eu morresse e descansar com Deus, mas não queriam que recebesse o perdão de Deus, né? E isso, a gente sabe que isso é errado, né? Por mais que a pessoa ruim que seja, bandido, assassino, estuprador, se a pessoa acredita em Deus e se arrepende dos seus pecados, e se humilha para Deus e segue a palavra de Deus, que Deus manda seguir, que é o dever de todo homem, né? Porque a gente pode ter fé, a gente se é salvo, a Deus ele está pronto a perdoar qualquer um em vida, qualquer um que se arrepender sinceramente e confessar seus pecados a Deus, pelo menos, a Deus, né? E mudar de vida. Então Jonas não queria que Nínive, o povo Nínive, por ser cruel, ele queria dar a mesma moeda, não, pegar para Nínive. Não, esse povo é muito ruim. Não merece, né? Pelas crueldades que fizeram. E eu vou ler aqui que Deus manda Jonas pegar a palavra sobre juízo. A palavra que Jonas prega, ele não diz na Bíblia qual foi a palavra que ele pregou. Mas os ninivitas são povos que não são de Deus, servem outros deuses. Então, quando ele pregou, o rei da Síria e os seus companheiros, o povo, se arrependeu e acreditou em Deus, mesmo não sendo israelita, né? E o interessante é que Deus se arrependeu. Está escrito aqui, ó, Deus se arrependeu do mal que queria fazer para Nínive, porque eles se arrependeram. Ou seja, quando a gente peca, e a gente peca por muito tempo, ou algum tempo, ou pouco tempo até, Deus ele declara juízos contra nós. Porque quem desagrada a Deus peca. Quem faz o que é errado peca. E quem desobedece a Bíblia, faz tudo que é errado que a Bíblia não manda, está pecando. Então vai vir um juízo sobre nós. Mas quando a gente crê em Deus e se arrepende dos pecados e torna a não fazer mais, ele se agrada de nós, ele se arrepende do mal que queria fazer conosco, assim como ele se arrependeu com Nínive, que é a capital da Assíria. Eu vou ler aqui alguns versículos na parte de estudo e eu vou botar os versículos bíblicos na descrição do vídeo para vocês verem melhor, né? E se não gostarem de ver eu pregando, porque demora muito para pregar, né? Certo? Para falar a palavra de Deus, pregar não, falar a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, fala se assim desejar, né? Para instruir outros. No capítulo 3:10 de Jonas, no capítulo 3 é Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas, eles se arrependem. E o capítulo 3:10 fala: e Deus viu as obras deles, a obra deles. As obras são uma coisa que acompanha a fé, porque a fé sem obras é morta. Então, no arrependimento, eles se vestiram de pano de saco, eles se humilharam, eles se ajoelharam diante de Deus para se humilhar, para receber perdão de Deus, né? E diz: Deus viu as obras deles,
como se converteram do mau caminho. Se converteram do mau caminho. Arrependimento. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, não fez. Olha só interessante. Deus reage a gente. Deus se arrepende se Ele quer fazer o mal conosco, porque a gente é pecador e Ele está sempre certo. Se a gente se arrepende e muda de vida, não tem mais juízo, nenhuma condenação há. Aquele que serve a Cristo Jesus no início da música. Então, se você está servindo a Jesus bem, não pecando, se esforçando sinceramente, não dá para ser perfeito, mas a gente tenta ser, a gente não é perfeito. Na parte, Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer, porque eles se arrependeram, viu as suas obras, que foi se humilhar, se vestir de pano de saco, que são peles de cabra, eu acho que diz aqui. Então eles se arrependeram do seu mau caminho, então Deus se arrependeu de castigá-los. E na parte de estudo de capítulo 3:10 diz: por ter o povo se arrependido, Deus suprimiu o juízo. O desejo primordial de Deus é usar de misericórdia e não executar o castigo. Olha que interessante. O objetivo de Deus é usar de misericórdia e não executar castigo, porque Ele é vingador das injustiças e maldades. Executar o castigo que a sua justiça requer. O Senhor é um Deus que se move de compaixão pelos pecadores, que sinceramente se arrependem. Ele se move de compaixão pelos pecadores que sinceramente se arrependem, como fez Nínive. Este livro ilustra a verdade bíblica de que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, recebam o perdão e a vida eterna. Nínive nem tinha vindo Jesus ainda, irmão. Nem tinha vindo Jesus ainda. E a salvação chegou para aquela geração ninivita, né? Porque eles se arrependeram. E Deus, ele usa de misericórdia para quem se arrepende sinceramente, e pelos pecadores que se arrependem. E eu vou ler algumas partes de estudo, já tem uns 7 minutos, né? Tem um tempinho rolando, eu vou tentar ser rápido. Em Lucas 19:41 diz, eu vou escrever na descrição do vídeo, tá certo, pessoal? Jesus, a entrada triunfal de Jesus, como ele chora, que o povo dele vai rejeitar ele, porque eles pensaram que os judeus pensaram que Jesus ia ser um líder político, mas ele é espiritual, o reino dele não é desse mundo. Então, uma prova no Novo Testamento que Jesus chora pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos sofrimentos que vamos ter no futuro. Eu vou adiantar o tempo aqui, irmãos. Vendo a cidade, chorou. Lucas 19:41. Jesus, sabendo que os judeus e seus líderes guardavam um Messias político e que por fim o rejeitariam como Messias prometido por Deus, chora por eles que em breve sofreriam um terrível juízo. Jesus profetiza, porque ele sabia que ia ser crucificado. E por isso teve o castigo, que é a invasão romana. A palavra chorou aqui significa mais do que derramar lágrimas. É lamentação, pranto, soluço e clamor de uma alma que em agonia. Jesus, em sua deidade, não somente revela aqui o seu sentimento, como também o coração partido do próprio Deus por causa da condição do homem perdido e da sua recusa em arrepender-se e aceitar a salvação. Ele chora por causa do homem perdido que recusa a salvação em Jesus, em Deus, e não se arrependem. Por isso que se arrepender é importante. Arrependei-vos, né? E lá vem o reino dos céus, né, irmãos? Então aqui no Lucas 19, ele chora porque ele vai ser rejeitado e morto. Ele sabia que ia ser morto, seria rejeitado. E que daria juízo sobre aquele povo judeu. Em João 6, mais uma provinha aqui. Deixa eu ver qual que eu li. Assim. A vontade de Deus, assim aqui, a vontade do Pai. Deus, ele quer que todos se salvem, mas ele dá a opção de não escolher a ele. Ele dá a responsabilidade de a gente servir a Deus, é nossa. Está dizendo aqui em João 6,39, na parte de estudo, que eu já vou ler rapidinho. Certo, irmãos? A vontade dele é que todos se salvem, mas infelizmente alguns de nós escolhem não servir a Deus, e por isso tem castigo, que é o inferno, né? Infelizmente é difícil sofrer o inferno, é difícil você passar dificuldade, ser rejeitado por Deus espiritualmente, não quando você morrer nesse mundo, mas
O que importa é que a gente ama um Deus verdadeiro, justo, e faz tudo para chegar no céu, não só por você, mas por amor a Ele. E eu vou ler 6,39, a parte de estudo. Deus não quer que ninguém pereça. É importante compreender o relacionamento entre a vontade de Deus e a responsabilidade humana. Não é da vontade de Deus que nenhum crente caia da graça e seja depois excluído da presença de Deus. Deus não quer que nenhum crente sofra isso. Ele seja depois excluído da presença de Deus. Não é tão pouco que da sua vontade que alguém pereça. Deus tem prazer na morte do justo, não do ímpio. Deus não quer que ninguém pereça. A gente que escolhe esse caminho de irreverência a Deus. Nem quem deixe de vir ao conhecimento da verdade ser salvo. Há, no entanto, muita diferença entre a perfeita vontade de Deus e a sua vontade permissiva. Ele quer que todos se salvem, mas ele permite a gente escolher ele ou não. Deus não anula a responsabilidade do homem, arrepender-se e crer, mesmo que isso signifique que sua perfeita vontade não é realizada. Ou seja, eu vi uma prova aqui em João 6, Lucas 19, não é isso? Eu acho. E a última eu vou ler Timóteo. 1 Timóteo 2,4. Para ser rápido, irmãos. São 11 minutos, rapidinho. É um pequeno. A Bíblia revela dois aspectos da vontade de Deus para a humanidade no tocante à salvação. A sua perfeita vontade pela qual Ele deseja que todos os homens se salvem. E a vontade de Deus, Ele quer que todos os homens se salvem. Sua vontade permissiva, Ele permite, pela qual Ele permite que tolerar que muitos o rejeitem e a sua salvação. Então, a vontade de Deus é que a gente se salve, assim como os ninivitas se salvaram se arrependendo dos seus pecados. Mas a vontade que Deus permite, Ele permite a gente rejeitar Ele e a salvação dEle, rejeitar o amor dEle e a salvação em Cristo Jesus. Então, irmão, eu li Timóteo, li João 6 e li Lucas 19, porque Deus chora sobre o nosso sofrimento, o nosso castigo se formos para o inferno, a nossa tristeza, nossas dores. Deus tem a vontade permissiva dele de permitir que a gente o rejeite. E eu li outro qual? João 6. João 6, né? Deixa eu ver aqui. João 6 diz o quê? Que a vontade do Pai é a mesma coisa de 2 Timóteo. Ele permite a gente não se arrepender. Infelizmente, isso leva para o inferno. Irmãos, obrigado pela atenção. São 13 minutinhos. Perdoe o muito tempo sendo usado, mas eu tenho que elaborar uma pregação, uma palavra útil para vocês, certo? A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, boa noite, bom dia.